que a gente escuta muito, né? Qual mundo vamos deixar para os nossos filhos, né? E uma pessoa me disse uma vez e eu gostei muito assim, mas vamos também fazer o inverso, né? Vamos criar bem nossos filhos para a gente, que filhos nós vamos deixar para o mundo? Para o mundo. Né? Vamos deixar filhos melhores, pessoas, né, seres humanos conscientes, que queiram dar continuidade, né, ao que a gente faz aqui, sejam pessoas honestas, dedicadas às suas famílias também, que vão ser chefes de família também. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção muito grande hoje com nossos filhos, com nossa família, que é a base de tudo, né? Hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ideias que Somam, o podcast da Copedu. Eu sou Letícia Andrade e hoje a gente vai ter o 5º episódio da temporada Trajetórias de Sucesso. Quem me acompanha aqui novamente para entrevistar esse convidado ilustre é meu amigo Alexandre. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos. E no encontro de hoje, nós vamos explorar a trajetória do atual presidente do Sistema de Organização de Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte, a OCERN. Seja bem-vindo, Eduardo. Primeiro agradecer a Copedu, né, por fazer esse convite para conversar um pouco aqui sobre a minha trajetória, um pouco sobre cooperativismo, bater esse papo, né, descontraído com vocês, que facilita muito ser dois amigos, né, e me sinto em casa, na Copedu, né, cooperativa que está conosco também, né, faz parte desse sistema OCERN que você acabou de anunciar, e é uma alegria muito grande ver iniciativas, né, ideias que somam no nosso cooperativismo. Então, parabenizar também, logo de início, a mais essa iniciativa que a Copedu tomou de mostrar o cooperativismo no nosso estado, mostrar o cooperativismo para o Brasil e, por que não, o cooperativismo do Rio Grande do Norte para o mundo. Obrigada, meu amigo. Eu fiquei muito feliz hoje de ter essas duas pessoas aqui incríveis que me inspiram e eu acho que vai ser um bate-papo super bacana. E agora eu vou ler aqui a trajetória desse meu amigo que não é brincadeira não. Eduardo Gato é advogado, possui MBA pela PUC Minas Gerais em Gestão Estratégica em Cooperativas de Transporte e líder no Cooperativismo Potiguar. Atualmente presidindo a Cooperativa de Educadores do Rio Grande do Norte, a COERN, e a Cooperativa de Usuários de Serviços de Saúde, a Saúde Copa. Com uma trajetória sólida no sistema cooperativista, iniciou sua carreira em 2008 como estagiário da assessoria jurídica do sistema OCERN, avançando para assessor jurídico e, posteriormente, assessor estratégico da presidência. Atuou como superintendente da OCERN e do Sescop RN, acumulando vasta experiência e reconhecimento na área. E aí vamos conhecer mais, né? Sobre como Eduardo Gato construiu sua trajetória de sucesso e como ele tem contribuído para o avanço no cooperativismo no estado e no país. Meu amigo, que história, né? Começou como estagiário. Queria saber como foi isso. O pessoal já fala, né, que estagiário, sempre nas instituições tem essas brincadeiras, né, que estagiário é sempre algum cargo inferiorizado, né, um cargo de menor relevância nas instituições. E realmente foi por onde comecei no cooperativismo, foi como estagiário. E acho que para mostrar, né, começar um pouco aqui, para mostrar que o estagiário tem sim, com todas as pessoas que fazem parte de estruturas organizacionais, de empresas, de entidades de representação, seja ela qual seja a natureza jurídica, né, cooperativa, modelos empresariais, todos têm sua relevância, sua importância dentro do processo de construção das estruturas organizacionais, e o estagiário também tem uma grande importância e relevância dentro da estrutura, desde que ele se dispõe a fazer de forma profissional, com dedicação, com eficiência e acreditando no que faz, né? Então, tem sim como desenvolver um grande trabalho, seja qual posição você esteja dentro de uma entidade. Quando você começou como estagiário lá no cooperativismo, antes você tinha tido alguma experiência? Me conte esse início, como é que você foi parar lá, ser estagiário no meio cooperativista? Minha carreira no mundo, né, cooperativista começou como estagiário da assessoria jurídica, mas eu já tinha algumas experiências fora do cooperativismo, né, eu sempre gostei muito de trabalhar, então comecei a empreender assim que terminei o ensino médio.
comecei a desenvolver atividades, né, empresariais. Nada ligado ao cooperativismo, sequer tinha afinidade com o cooperativismo, né? Conhecia de ouvir falar, e porque meu pai, né, que foi quem me apresentou ao cooperativismo, é o grande responsável por eu estar hoje onde estou posicionado dentro do cooperativismo, por ele ter me apresentado, porque sempre foi um cooperativista nato, sempre trabalhou com cooperativa, foi presidente de uma cooperativa educacional, né? Então é muito emblemático estarmos aqui hoje dentro de uma cooperativa que é referência nacional, né, no cooperativismo de trabalho, sobretudo cooperativismo educacional. Então meu pai foi presidente da Coern, que hoje eu sou presidente. Né? Não foi uma herança, né? Até para ficar claro que cooperativismo não existe, processo sucessório hereditário. Meu pai foi presidente há mais de 15 anos atrás, então foi uma feliz coincidência hoje eu estar presidente da cooperativa que ele foi presidente e através dela foi onde eu conheci o cooperativismo, né? E vamos chegar nesse ponto. Mas voltando para a sua pergunta, né? Eu sempre gostei de empreender, né? Então, assim que terminei o ensino médio, comecei a fazer faculdade, mas não me conformava com só estudar, né? Já me achava em condições de aferir renda, de contribuir de alguma forma, de não ficar na dependência só dos meus pais, embora eu tivesse condições de me sustentar para que eu só estudasse. Isso era uma coisa que me incomodava bastante, então eu sempre busquei desenvolver alguma atividade. E comecei, né, através da oportunidade que tive, para criar camarão. Comecei sendo caçanicultor, né? Então, tinha um empreendimento com minha então namorada, que hoje é minha esposa, né? Essa história é boa, viu? Essa história é boa, porque esse caso aí é antigo. Você conheceu sua esposa com quantos anos? Eu conheci ela com 10 e eu com 11, mas com 13 e 14, respectivamente, nós já estávamos namorando, né? Então... Quantos anos juntos? Eu gosto de fazer toda a cadeia produtiva, você vê, seja no trabalho ou nas minhas relações pessoais, eu começo e vou até o final com a mesma estrutura. A história de vocês realmente é muito interessante. Estamos há 25, vamos fazer esse ano, 25 anos juntos. Vocês são jovens e já têm 25 anos juntos. 13 de parabéns, mas 25 parabéns. anos Parabéns para a Priscila, Família... viu, Priscila? Parabéns. É verdade. Assim, eu não ia dizer, né, Alexandre? Ela faz parte dessa evolução. Mas né? ela realmente maravilhosa. Beijo. Realmente, tem que agradecer muito a ela, tem muita paciência, né? Tem muita parceria, né, Eduardo? Porque, assim, ela contribuiu, jovens, né? Isso. Muito jovens e assim, muito tempo de relacionamento e começa a ter determinadas necessidades, determinadas cobranças, e nós, muito jovens, não podíamos casar, porque precisamos primeiro, né, fazer nossas vidas profissionais e ter um nível de maturidade que pudesse nos proporcionar estarmos juntos até hoje. Então, foi tudo dentro do seu tempo, né, mas realmente requer uma paciência, né, principalmente da esposa, né, porque as mulheres evoluem um pouco mais cedo, então, né, ela mais maturidade. Já estava ali pronta e teve que esperar eu ficar pronto para que possa valeu a pena, né, minha amiga, valeu a pena. Então, tem uma ideia, uma passagem curiosa sobre isso, já mudando um pouco o foco, mas que tem tudo a ver, né, porque sem a família, sem nossas relações pessoais, dificilmente teremos êxito profissional, né? Então tudo passa por uma base também estrutural, né? Desde a época, né, que estamos ali na casa dos nossos pais até quando tomamos essa iniciativa de ter um núcleo familiar próprio, né? Casando, tendo filhos. Então realmente minha mãe conta até hoje, né? Que Priscila é uma mulher alta, hoje não é mais alta do que eu, mas na época era, né? Ela era mais alta que eu. E isso tinha aquelas brincadeiras, né? Quando você é mais jovens e o pessoal dizia, mas Priscila, Eduardo é menor do que você. Aí ela chamou, disse, olha minha filha, eu garanto a você, como ele vai ficar mais alto que você. Se isso for um problema, não palavra de mãe tem poder. Palavra de mãe tem poder. Ele vai ficar mais alto que você. Então, ela apostou no futuro, né? Apostou no futuro. Tem dado certo. Comprou na planta. Mulher de fé, mulher de fé. Mas é isso. Então, agradecer a minha esposa, né? Mandar um abraço para meus filhos. Isso. Né? Eu tenho 2 filhos, né? Cadu de 10 e Dudu de... Uma família linda. De 7 anos. Tá fazendo hoje, né? 7 anos, tá mesmo na transição. Mas é isso. Então, acho que também um recado importante é isso, né? A gente tem que perseverar e estar com harmonia familiar, para podermos ter condições de desenvolver no nosso trabalho
situações exitosas. Né? Não tem coisa mais agradável do que você chegar cansado de trabalho e não encontrar conforto em casa, né? Para poder descansar realmente e renovar as forças para outro dia conseguir desenvolver grandes projetos, que é o que todos queremos como profissional, né? É outro ponto importante. Nós estamos aqui, né, e posso afirmar, né, vocês dois também conheçam bem, nós estamos aqui para desenvolver projetos sustentáveis e que agreguem e que somem para várias pessoas e não para uma pessoa só, até por nossa filosofia cooperativista, né? Nós estamos para desenvolver projetos coletivos e que todos possam, ao final, oferir uma melhor renda, ter melhores condições de trabalho, de forma sustentável, ambientalmente correta. Então, tudo isso faz parte desse grande escopo que nós acreditamos, né? Maravilha. Mas, voltando para que a gente vai, é muito assunto. Muito assunto, mas foi voltando ótimo, pro Viveiro adorei. de Camarão. Isso, Viveiro de Camarão. Começou, né? Uma oportunidade que empreendemos lá atrás, juntos, e foi onde eu dei os primeiros passos na vida empresarial, né? Uma experiência muito boa, foi exitosa. E você era bem jovem. Muito jovem. Muito jovem, né? Eu fiz tudo um pouco de forma prematura, né? Eu casei com 24 anos. Isso é uma constante, né? Todo mundo que passou por aqui aconteceu isso. É verdade. A gente casou Tudo cedo. doido, tudo doido. Tudo Com 27 doido. já tinha meu primeiro filho, né? Ali perto dos 20 eu já tinha esse empreendimento, né? Que é uma atividade difícil, mas muito prazerosa e que me proporcionou também conhecer muita gente, né? Porque é no interior do estado, pela característica da atividade, né? Tem que ser no interior, tem que ser em áreas rurais, então me proporcionou também conhecer pessoas de uma realidade diferente, né? No interior do estado, pessoas mais simples, mas com grandes valores, né? Pessoas empreendedoras da sua forma de enxergar a vida e de empreender, mas pessoas empreendedoras no interior do estado, e que isso tudo vai servindo para o nosso crescimento, né? Nosso amadurecimento, para que a gente possa aplicar essas experiências hoje, né? Aplico até hoje na atividade cooperativista, as experiências que aprendi lá atrás, né? Convivendo com essas pessoas simples, humildes, mas de muito valor e que cumpridoras do que acertam, né? Dessa forma deles empreender informal, mas que tem sim obrigações, tem responsabilidades e que isso tem comprometimento. E são lições que ficam, né? Então você muito jovem conviveu com isso e são as lições que foram norteando o seu futuro. Exatamente. Então assim, foi muito bom essa experiência e sair, acho que é outra lição que eu aprendi com a cassinicultura, foi a hora de parar. Né? A gente tem muita vontade de crescer, de empreender e de ver as coisas andarem, mas você tem que saber a hora de parar. E eu lembro na época tinha uma mancha branca, né, que estava dando todos os viveiros e uma mortalidade imensa, e uma atividade muito risco, né? Porque se a produção morrer, geralmente morre toda, né? A produção, e você perde todo o investimento de 3, 4 meses. Então, muita gente não soube a hora de parar e perderam um grande volume de recursos. E eu sempre digo que a gente soube a hora de parar, a gente surfou a onda até onde poderia, e quando realmente a situação não estava mais propícia para o desenvolvimento daquela atividade, lógico que até hoje é uma grande atividade, tem pessoas que continuam desenvolvendo, mas é outra situação também. Não é aquela atividade por si só, por dar certo para um grupo empresarial, para um grupo de pessoas, que vai dar para todo mundo. Para mim não dava mais e eu resolvi sair, mas dá certo, e é uma atividade riquíssima, né, para o nosso estado, que fomenta muita renda, emprego. Isso. E graças a Deus passou essa fase, tem muitos amigos que continuam até hoje também, e é uma lição que eu tirei também, que a gente tem que entender duas lições, na verdade. O momento de parar e entender que tem atividades que dá certo para um grupo, mas não dá certo para outro. Mas a gente está copiando o trabalho de outras pessoas, porque está dando certo para ciclano, mas tem que fulano está dando tão certo, aí tão bem, está aferindo uma renda interessante, vou copiar, vou fazer igual. Não é assim, né? Não é assim, porque existem vários fatores que podem levar a você não ter o mesmo sucesso daquela pessoa. Então, lógico, ideias boas a gente deve aproveitar, deve aperfeiçoar e tentar aplicar. Mas não copiar por copiar e tentar apenas fazer porque tem outra pessoa fazendo e achar que vai dar certo para você porque outra pessoa fez e deu. Então, existe essa lição que eu tirei da cassinicultura. Eu falo muito que tem negócio que não é pra gente. É verdade. Tem negócio que não é pra gente. É verdade.
E depois, aí, como eu digo, já apareceu outra oportunidade. Parei, né? Aí comecei outra atividade, nada a ver com direito até então, né? Eu estava na faculdade, mas essa vontade de sempre empreender, de sempre trabalhar, de dar uma contribuição e não ficar dependendo, né, dos meus pais. Então, até porque eu já tinha aquela pressão, né? De mais de 10 anos de relacionamento para casar. Precisava crescer na altura, Então, precisava, né, se encontrar aí no mundo profissional. Já tinha crescido, já não era mais uma preocupação de cumprir com a promessa da sua mãe, né? A promessa já estava cumprida. A promessa da sua mãe já estava cumprida nessa época, e já podia focar realmente no lado profissional. Um consumidor de Buclina com Poliplex lá da farmácia. Esse rapaz era para estar comendo e crescendo, mas deu certo. Né? Deu certo. Não, precisava cumprir a promessa da mãe. Não podia deixar a mãe numa situação dessa. E aí a gente não pode ficar ansioso, né? Porque nem ocioso, mas também não pode ficar ansioso. Né? E aí as coisas foram acontecendo, né? Sempre continuando a parte educacional, que é muito importante, né? A gente não pode deixar de frisar isso, sempre empreender, mas precisa sim uma base teórica, uma base de estudo, então sempre caminhei dessa forma. Continuei meus estudos na universidade, né, fiz faculdade de Direito e fui agora para a área da construção civil. Aí fui ser construtor. Apareceu um convite, né, e aí a gente resolveu, estava naquele boom da construção civil, Minha Casa Minha Vida. Uma amiga minha diria aqui, rico, né? Rico. Fazer o quê? Vamos construir. Aí fui para lá. E pior é isso, construir pobre, era o grande desafio, né? Era o inverso, né, da maioria dos construtores, né? Aí tinha um recurso que tinha juntado ao longo dos anos com a Caixa de Cultura e fomos aplicar novamente, né? Empreendimento familiar, coletivo. E aí, Priscila, a gente vai, não vai? Não, vai não, não sei o que. Vamos, vai dar certo. Confie que vai dar certo. Do jeito que crescer, eu não estou chamando minha mãe, não foi promessa não, mas essa promessa é minha, vai dar certo. Então, fomos lá e também passei alguns anos, né, um período menor, mas também acho que as mesmas lições, né, de entender o mercado, saber a hora de parar e ver que ali já tinha sido o suficiente e coincidiu justamente da época que eu estava me formando na faculdade e queria aí sim, né, já estando formado, feito OAB, né, tinha passado e recebido minha OAB, então agora talvez agora focar realmente no que eu estudei e o que eu quero ser o resto da vida, né, que é advogado, né? Então eu passei por essa experiência empresarial em 2 segmentos de atuação, mas o que eu escolhi ser realmente é advogado. Então acho que eu vou dar uma parada, vou dar uma segurada na parte empresarial e vamos trabalhar agora a advocacia, né, que é outro desafio também, né? O profissional liberal precisa se inserir no mercado, né? Mercado competitivo, tem muitos advogados, colegas que exercem muito bem a profissão e já estão consolidados no mercado, e muita gente nova chegando também, então era um novo desafio, né? Um terceiro desafio, mas que esse, mais do que os outros 2, precisava dar certo, porque era a sua escolha. É minha escolha para o resto da vida, assim espero, né? Não me vejo hoje fazendo outra coisa que não advogando e à frente de projetos cooperativistas, né? Que até então nem existiam, eram só, ainda não conhecia a fundo o cooperativismo, né? Aí tive a oportunidade, como eu disse, né? Meu pai me apresentou, né? Já vinha sempre trabalhando com isso, mas não tinha noção da grandeza que era, né? Que é o cooperativismo, da capacidade que tem de transformar a vida de pessoas, de agregar conhecimento, de promover desenvolvimento econômico, social e realmente mudar a realidade, né, das localidades onde o cooperativismo está inserido. Então foi um conhecimento, aí sim, desde estagiário até hoje presidente. Né? Quantos anos? Eu comecei em 2008 como estagiário, né? Estamos em 2024, né? Já 16 anos. 16 anos. De atuação por 6 cargos diferentes. Né? Outra coisa que me motivou sempre é isso. Nunca gostei de fazer sempre a mesma coisa. Eu sempre busquei desafios novos. Né? Quando eu acho que eu já dei a minha colaboração naquela atividade, ou naquele cargo, naquela função, eu sempre busquei me reposicionar e continuar colaborando, mas de outra forma, em outra posição.
acho que o cooperativismo também é isso, né? Esse regime democrático de possibilitar a oportunidade para que várias pessoas ocupem, né, o posto de líder de determinadas estruturas, ocupem funções estratégicas dentro das corporações. Eu acho que essa mudança na gestão, no corpo diretivo das entidades é importante para que a gente tenha novas ideias, tenha ideias que somam e possa realmente formar cada vez mais pessoas, formar mais líderes. O pessoal me questionava muito, e até hoje algumas pessoas questionam porque, Eduardo, você tem uma expertise, né, no direito cooperativista e você passa isso para outras pessoas, você ensina como outras pessoas devem fazer, você está criando uma concorrência para você. Eu não estou criando concorrência, estou criando parceiros para futuramente possamos trabalhar juntos. Isso. Então, o conhecimento a gente deve sempre disseminar, passar, porque ele nunca vai se voltar contra a gente, vai sempre voltar de uma forma positiva, né? Então, acho que essa é a filosofia que eu sempre gostei e gosto de trabalhar, né? Mas você disse aí que ocupou 6 posições nesses 16 anos. A que você atribui conseguir conquistar os espaços? O que você focava? O que você vê que foi importante para você nesses 16 anos? Eduardo é uma pessoa extremamente querida no meio cooperativista, e aí é bom ressaltar aqui isso. E por isso essa minha pergunta. Você é extremamente querido, extremamente respeitado no mundo cooperativista. E nesses 16 anos eu acredito que você priorizava algumas coisas. Então foram 6 posições. A que você atribui esse sucesso e conseguir conquistar e chegar inclusive à presidência? Nunca é um fator isolado, né? Nunca é um único fator que determina o sucesso ou o fracasso de determinada atividade que você vai desenvolver. Mas uma coisa muito marcante que eu sempre tive comigo assim, eu nunca desejei o cargo pelo cargo ou ocupar uma posição onde já tinha alguém desenvolvendo ela. Eu sempre soube respeitar o espaço de cada um dentro das estruturas organizacionais, né? No meu caso, praticamente só uma, né? Eu sempre tive dentro da OCER, do SESCOP, do sindicato, que são 3 entidades cooperativistas, mas a gente trabalha em sintonia, faz parte do grupo, né, do sistema OCERN. Então, desde que eu cheguei como estagiário, eu não tinha nem noção, na verdade, que poderia chegar um dia a presidente, né? Isso foi ganhando corpo com o passar dos anos, né? Longos anos, né? Não foi uma situação que, quando eu entrei como estagiário, um dia eu quero ser presidente. Nunca pensei. Não pensava. Eu entrei como estagiário naquela iniciativa, né? De ter outra renda, de aprender um pouco mais, de, né, conhecer o cooperativismo, porque eu sempre tenho uma ligação muito forte com meu pai. Como ele era cooperativista, eu queria, deu aquela curiosidade de querer conhecer um pouco mais, porque ele gostava tanto do cooperativismo. Se ele gostava, devia ser uma coisa muito boa, né? Então, eu fui para conhecer, né, e ter essa possibilidade ainda maior com meu pai. E acabou, presidente. Acabou? Ou eu diria começou? Começou. Quem conhece um pouco Eduardo, entende um pouco da palavra gratidão. Por muitos momentos a gente conversava e eu não entendia porque ele não tomava certas atitudes. E eu muitas vezes questionei ele, encostei, não vou dizer que encostei na parede, porque eu não tenho essa autonomia, mas eu o questionava. Por que você não está fazendo isso? Ou por que você não toma determinada atitude? E um momento eu entendi, ele nem chegou a me responder. Ele disse, não, porque não está na hora. Mas eu percebi, e ficou claro para todo mundo que conhece ele de verdade, que foi por gratidão. Gratidão é algo que ele demonstra em vários aspectos da vida. E quando fala do pai, aí que sim que a gente vê que a gratidão vem, né, meu amigo? Eu posso dizer que bem, né, ou mal, uns gostando, outros não. Se é uma trajetória já de sucesso ou ainda precisa se provar por algumas etapas. Mas a posição que eu estou hoje, eu não tenho dúvida que eu devo a muito, né? Vou dizer o percentual, porque pode ser que Priscila, minha mãe, meus filhos fiquem com ciúme, né? Mas eles sabem, inclusive, meus irmãos, que minha referência na vida sempre foi e continua sendo meu pai, né? Que
não só por ter me apresentado no cooperativismo, mas por tudo que vivemos ao longo dos anos e por tudo que ele pôde, né, me ensinar meus irmãos e fazer pela família, e porque eu tenho essa referência de ter isso muito forte, que a base de tudo é a família, porque eu vi o sacrifício que eles, né, meus pais sempre fizeram para que a gente pudesse ter uma educação de qualidade, e a gente volta de novo para isso, a educação, né, que eu acho que é o ponto-chave de tudo, né, harmonia familiar, e aí vem outras forças de vontade, aí vem o que depende de você, né, que depende de uma estrutura, eu tive, né, que foi isso, suporte familiar, foi uma família que me deu sempre suporte para que eu pudesse desenvolver o que eu tivesse vontade de fazer. Aí vem minha parte, que é ter justamente essa vontade, essa garra, esse desejo de desenvolver cada vez mais como pessoa, como profissional, como ser humano. E é isso que a gente busca fazer. A gratidão, o Alexandre falou, e acho que assim, quem não tem esse sentimento de gratidão, é muito difícil ter êxito, né, no que for fazer, porque a gratidão ela é um basilar para você tomar várias atitudes, né, na sua vida. Então, eu realmente, muita gente questionava, não só Alexandre, por que eu não era presidente ainda, por exemplo, da organização, né? E eu sempre disse que eu não podia ser ainda, porque tinha uma pessoa no cargo que eu tinha uma consideração, um respeito muito grande. Respeito. E eu só podia ser quando fosse o momento adequado. Não adiantava eu querer atropelar o processo. E não foi só agora, né, para a presidência. Agora na presidência, já que está agora na presidência, vou começar falando de estagiário, pulando a presidência, vou voltar para os outros cargos. Né? Na presidência foi assim, porque houve uma conjuntura muito grande, um desejo das cooperativas do Estado em uma renovação, em uma mudança. Aí precisava de um nome e tinha algumas pessoas querendo, né, a candidatura ou querendo ser presidente, e meu nome surgiu como um nome que era de consenso em todos os grupos, para não ter disputa, para que não houvesse uma racha dentro do sistema. Me procuraram para que eu fosse esse candidato que agregaria os interesses de todas as cooperativas, dessa renovação, dessa novo modelo de fazer gestão. E eu acabei, né, topando e estou muito feliz. Acho que o sistema realmente precisava de uma mudança, de uma renovação. Não necessariamente tinha que ser o meu nome, né, mas foi o nome que se construiu de consenso e que acharam que era o melhor para conduzir os rumos do cooperativismo nesse momento. E estamos aqui, chegamos na etapa final, né, assim, da minha trajetória, né, de estagiário, hoje como presidente, mas isso não é uma atitude que eu tomei isoladamente nesse caso, né? Eu fui convidado para ser superintendente em 2014, a primeira vez. Eu só vim ser superintendente em 2020. Então, eu fui em 2014, mas eu entendia justamente isso, que naquele momento não era a decisão acertada, porque existia uma pessoa desenvolvendo atividade que não tinha pretensão de sair, embora não tivesse uma ligação tão próxima comigo, mas estava lá no cargo, então, né, eu precisava respeitar a função dela naquele momento. Eu precisava também, que é uma situação que a gente só deve partir para um projeto novo quando achar que concluiu o que já está, e que está preparado para ir para uma nova função. Então, eu tanto tinha esses três sentimentos, né, de gratidão, né, era a pessoa que tinha me contratado para ser assessor jurídico, então não ficava bem eu depois assumir a função dela se ela não queria sair ainda. Tinha a questão de eu não ter concluído, né, eu estava advogando para várias cooperativas no Estado, né, eu estava advogando para as três estruturas cooperativistas, né, o Sistema OCERN, o SESCOP, o Sindicato das Cooperativas de Januariúna, e para uma gama de cooperativas que precisavam ainda, né, que eu concluísse o que estava fazendo. Eu precisava ter mais experiência antes de partir para um cargo de gestão. Eu fui formado para ser advogado, fui formado para ser gestor, né? Então, minha experiência era só na área jurídica. Então, eu precisava. Em 2016, fui convidado novamente, e aí já iniciei um processo aí, sim, de transição. Ainda não dá certo, mas eu assumo, né, daqui a pouco. Vamos fazer uma transição. Tanto é que eu assumi logo a OCERN, né? Não assumi o SESCOP de uma vez, a OCERN é menor, tinha uma condição de trabalho que dava para eu acumular com a advocacia. Então, realmente, eu assumi logo a OCERN em 2018.
E aí fui construindo um caminho de transição, as pessoas sabendo que logo à frente eu ia também assumir o SESCOP, dando prazos para que as pessoas se acostumassem com a ideia, para não também gerar um choque com a equipe, né? Então você precisa pensar também não só em você, mas as pessoas que estão com você, que confiam em você, que esperam que você tome determinada atitude. Então se você toma uma atitude diferente do que as pessoas esperam e confiam que você vai tomar, você quebra toda uma cadeia de confiança e de relacionamento que foi construída ao longo dos anos, só porque quer ou porque acha que aquele cargo deve ser seu. Então, isso nunca fez parte das minhas decisões, nunca fez parte da minha forma de achar que as coisas devem ser conduzidas. E a assessoria estratégica já foi antes, né? Então, voltando de ser superintendente, também foi da mesma forma, né? Eu estava como advogado e precisava, a gestão estava um pouco tumultuada naquela época no sistema e queriam novamente fazer essa troca, né? Para que eu assumisse as pacientes. Existe um cargo, eu que descobri esse cargo, na verdade, não existia dentro da composição até então. Se existe um cargo de assessor da presidência, aí eu posso dar uma colaboração, não preciso me afastar das minhas atividades jurídicas e não precisa tirar ninguém que já está no cargo. Né? Então, também, quando eu virei a sua estratégia, foi dentro sempre dessa filosofia, de não tomar o espaço de ninguém, de não desagregar com a equipe, de entender que existem momentos que a gente precisa recuar para mais na frente avançar. Eu acho que são essas lições, eu acho que esse modelo de gestão que eu acredito, né? Onde cada um tem seu espaço, cada um vai ter sua oportunidade, né? Também precisa cada um, né, fazer sua parte para que as oportunidades apareçam, né? Isso. Pode também ficar só esperando e, lógico, tem a hora, que foi talvez o momento mais difícil dessa minha trajetória, né, profissional dentro do cooperativismo, é a hora também de, mesmo com toda a gratidão, com todo o entendimento dessa construção que deve ser feita, que a gente precisa se posicionar. Isso. E aí é outra lição que a gente tem, né? Às vezes, mesmo sem querer, a gente precisa tomar determinadas decisões difíceis como gestor. Então, todo gestor, todo grande profissional precisa, né, ter isso em mente e ter essa coragem de tomar decisões difíceis que, às vezes, você nem queria tomar, se fosse uma decisão pessoal, mas que existe a questão profissional, que existe essa questão maior, que é do bem coletivo, de um grupo que está precisando daquela decisão, e você não pode colocar, às vezes, sua opinião ou sua questão pessoal em cima do interesse, né? Em detrimento do interesse de toda uma coletividade. E esse momento chegou, né? Chega para todo mundo, mais cedo ou mais tarde, chegou para mim, eu tive que tomar, tive que ir para essa candidatura como presidente, foi um exemplo claro disso, né? Onde eu sempre busquei o consenso, busquei que a gente pudesse ter um momento de construção coletiva amplo, como foi, mas um ou outro ator ficou pelo caminho, porque divergiu do grupo inteiro. Então, a gente precisa também, como líder, como profissional, como gestor, fazer escolhas, e às vezes não são fáceis, mas a gente precisa tomá-las, né? Isso, eu imagino que você enfrentou muitos desafios nessa trajetória, e você dizendo agora, acredito que esse foi o mais difícil, né? Sem dúvida foi o mais difícil, mas foi também o mais gratificante. Porque é quando você coloca à prova justamente o interesse coletivo em detrimento, às vezes, até do que você acha que é o mais acertado para aquele momento. Mas como nós estamos, né, em empreendimentos coletivos, nós somos cooperativistas, a gente tem que seguir, né, o que a maioria pensa. Ou se for uma situação que seja ilegal ou que tenha um ponto ali totalmente contraditório com os seus ideais, você vai ter que enfrentar e vai ter que mostrar e ter a capacidade de impor sua vontade, impor os seus argumentos para convencer a maioria que o seu argumento é correto. Mas o inverso também é verdadeiro. Você tem que, às vezes, refletir e ver que todo mundo quer daquela forma. Será que você que está com a visão equivocada sobre aquele fato, sobre aquela decisão que precisa ser tomada, e refletir
e tomar a melhor decisão. E com isso, vamos errar e vamos acertar, mas precisamos decidir. O gestor não pode nunca deixar de decidir, ficar omisso. Com A omissão certeza. é péssima para quem gerir. É verdade, isso é fundamental. Decisão. Não acerta-se todas, mas a pior decisão é que não é tomada, não é verdade? Agora, a trajetória de sucesso e que você descreveu aí, você falou muito dos processos, mas tem uma coisa que quem conhece Eduardo também vê latentemente, a questão de muitos compromissos. Eduardo sempre tem muitos compromissos. Não, quando não é muito compromisso de trabalho, é muito compromisso de família, que é muito compromisso de amizade. Ou seja, ele tem uma agenda lotada. O É de homem sábado tem a uma domingo, agenda é missa, é lotada. casamento, é um batizado, é um Não. aniversário, é um aniversário da pessoa idosa, é um aniversário É de uma do criança. caranguejo para a igreja, da igreja para o isso. batizado que já vai para o bar. Ou seja, Eu não sei nem como que Priscila organiza esses looks na cabeça dela. Mas ela organiza. O que é da praia pro batizado, pra igreja, não sei, mas dá Quando certo. eu chego em casa, eu tô em cima da cama. Só vestir e sair correndo. viu aí? Então, essa quantidade de compromissos para você, essa vida de uma pessoa de sucesso que realmente traz muitas obrigações, porque muitas desses compromissos são derivados do sucesso que você alcançou, dos cargos que você ocupa. Como é que você vê a sua família no meio de tudo isso? Principalmente os seus filhos. Olha, a Gente, pergunta ele tá mais, pegando pesado, pergunta né? mais difícil, a pergunta mais difícil do dia. Não, eu acho Cada um vai que assistir. para poder conseguir realmente dar conta dessa agenda, porque é outro ponto que eu estou presidente da organização, do SESCOP, mas sou advogado, né? Eu tenho um escritório de advocacia que presta serviços jurídicos a terceiros, né? Está no mercado há muitos anos. E eu sempre mantive essa outra atividade profissional. E sou presidente de outras duas cooperativas, né? Eu só sou presidente da organização porque sou presidente de uma cooperativa. Então, eu tenho que conciliar também as atividades da Saúde Coop, que é a cooperativa de usuários de saúde, e da COERN, que é a cooperativa educacional. Então, realmente, são muitos compromissos, são muitos eventos, tem os eventos de representação institucional, tem a parte operacional, que eu ainda faço também de algumas dessas estruturas. Tem a nossa vida privada, né, com esposa, filhos, tenho irmãos, tenho mãe, né? Meu pai já faleceu, né, mas também tenho um compromisso com ele, porque todo mês vou ao cemitério, vou rezar a missa para ele. Então, são muitos eventos, mas eu acho que o segredo para isso tudo, para que isso não se torne uma coisa cansativa, é você fazer o que gosta. Eu não me vejo hoje, poderia ser pela remuneração que fosse, poderia ser pelo status, eventualmente, que qualquer cargo desse me desse. Eu não conseguiria se isso não fosse uma coisa prazerosa para mim. Então, eu vou todo dia, seja para o CERN, para o SESCOP, para uma das duas cooperativas, para a Saúde Coop ou para a COERN, seja para o meu escritório, eu vou com prazer, eu vou feliz porque vou desenvolver aquela atividade naquele dia. Eu, às vezes, até boto uma coisa demais no mesmo dia porque eu quero fazer mais, quero atender todo mundo, quero dar uma contribuição. Eu não consigo hoje, por exemplo, chegar uma pessoa que não está marcado, chega lá no CERN, a pessoa vem do interior, uma cooperativa aí, Eduardo, tem uma cooperativa, mas não marcou e você já tem uma reunião agora. Eu não consigo mandar aquela cooperativa embora. Não, manda ela vir amanhã, manda ela remarcar. A pessoa veio do interior para ser atendida, vem com a expectativa de ter aquele seu pleito atendido. Aí eu vou mandar a pessoa voltar porque não marcou. Então, é isso realmente, se for uma coisa que você não tenha prazer, você vai ficar frustrado. O fulano chegou sem marcar, vou ter que atender. Mas não, eu fico feliz em atender ele, dar uma solução para a situação que ela veio buscar e ver que ela saiu feliz, que ela saiu com o seu problema resolvido. Então, isso dá satisfação, resolver as demandas que esperam que eu resolva, em dar as respostas que esperam que eu dê, e dar, inclusive, os nãos que precisam ser dados, como já falamos aqui, mas dar a explicação por que aquele não. Então, acho que você ter prazer, gostar do que faz, é o que mais vai fazer com que você consiga
conciliar todas as atividades, né? E, lógico, a família às vezes reclama, né? Porque é muita atividade, mas a gente tenta também fazer essa mesma pauta intensiva à noite e no final de semana, né? Fazer com que essa mesma pujança, essa mesma dedicação com o trabalho, a gente tenha com a família. Aí, final de semana é cinema, é teatro, é parque, é praia, é piscina, é teatro, é futebol no interior. Aí quando diz, rapaz, estava no churrasco, depois já está na missa, e é assim mesmo. Então, a gente tenta dar conta de tudo, porque também é um momento muito prazeroso, assim como o trabalho, né? Até mais, na verdade, do que o trabalho, é esses momentos com a família, né? Que são fundamentais e as crianças, né? Às vezes não entendem, né? Que a gente precisa estar fora de casa durante grande parte do tempo, né? Mas que aquilo, na verdade, é para elas também, né? Para que a gente possa dar uma condição melhor para a nossa família, que a gente possa dar uma estabilidade, que a gente possa, às vezes, dar uma condição melhor do que a gente recebeu dos nossos pais. E como eu tive pais muito bons, né? É difícil. Eu preciso, né? Tenho sempre essa obrigação de ser muito bom com meus filhos, porque eu tive pais, né? Tenho pais muito bons, que foram muito bons para mim. Então, eu preciso que eles também tenham essa mesma referência, que eles possam ter boas lembranças, né, quando forem mais velhos, que viveram esses momentos com a família, e cresçam estruturados para também ser grandes seres humanos, grandes profissionais. Fala sempre assim, que a gente escuta muito, né? Qual mundo vamos deixar para os nossos filhos, né? E uma pessoa me disse uma vez, e eu gostei muito assim, mas vamos também fazer o inverso, né? Vamos criar bem nossos filhos para a gente pensar, que filhos nós vamos deixar para o mundo? Para o mundo. Né? Vamos deixar filhos melhores, pessoas, né, seres humanos conscientes, que queiram dar continuidade, né, ao que a gente faz aqui, sejam pessoas honestas, dedicadas às suas famílias também, que vão ser chefes de família também. Então, a gente precisa realmente ter essa atenção muito grande hoje com nossos filhos, com nossa família, que é a base de tudo, né? Hoje, tudo que a gente faz é pensando em voltar para casa, né? E encontrar realmente esse ambiente favorável para que no outro dia possamos novamente estar no trabalho. Mas é isso, acho que o grande segredo é fazer feliz o que gosta, né? Fazer bem feito e ser exemplo para as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Meu amigo, é muita coisa, viu? E agora, no primeiro ano como presidente, muito esperado, eu sei que no meio cooperativista todos estavam ansiosos para que isso acontecesse. O seu mandato, eu não tenho dúvida que vai ser fantástico. Eu queria saber que legado você quer deixar. Eu sei que tem muito trabalho pela frente. Eu sei que você é jovem, trouxe uma jovialidade para o sistema. Muitas pessoas estão ansiosas, esperando muitas coisas. E eu queria saber que legado você quer deixar. Sei que está só no começo, mas qual é o legado que você quer deixar? Eu estou no começo como presidente, né? Mas estou no sistema há alguns anos, né? Mas é diferente. Eu posso dizer a vocês que é muito diferente a função do presidente. Mesmo eu estando ali muito próximo, né, da presidência durante todos esses anos, me surpreendeu muito ainda o que a presidência do sistema pode fazer pelo sistema cooperativista do nosso estado e do Brasil. Eu vejo que hoje nós podemos realmente avançar muito mais. E quero deixar uma marca que é trabalho, né? Deixar isso bem consolidado para as cooperativas, que nós, enquanto sistema cooperativista, temos condições de crescer muito ainda no estado. Eu acho que nós precisamos fomentar várias cadeias produtivas dentro do cooperativismo que estão adormecidas, mas que ainda tem muito potencial para crescimento. Né? O ramo agropecuário tem muito para crescer. Não pode ficar limitado a só as vendas institucionais, né, os programas governamentais. Tem que ampliar essa venda para as estruturas governamentais e criar mercado privado. Nós temos no ramo crédito um potencial imenso. Né? Nós temos os bancos oficiais, mas temos as cooperativas de crédito que competem, né, em pé de igualdade com esses bancos e podem ainda ter muito cooperado, muitas transações sendo feitas pelas nossas cooperativas, que vem crescendo muito. O ramo transporte, inclusive a nível nacional, né?
gosto muito porque foi onde eu comecei, né? Eu comecei advogando para as cooperativas de transporte. Tanto é que eu tenho MBA em gestão, estratégia de cooperativa de transporte. Não é à toa, é porque realmente eu tenho um DNA também com o transporte. E hoje é o 4º ramo a nível nacional, mas tem tudo para assumir o 3º lugar, porque existe espaço imenso para crescimento no transporte e temos muitos cases de sucesso aqui, né? Assim como o crédito e o agro, no transporte nós temos, por exemplo, o único município licitado no transporte público do Rio Grande do Norte é em São Gonçalo do Amarante, é uma cooperativa. Na licitação eram pessoas autônomas, né, que cada um tinha sua vanzinha ali, aquela concessão precária, e hoje tem 40 ônibus climatizados com acessibilidade, faz o transporte todo de São Gonçalo e já vão expandir suas atividades para as cooperativas de moto entrega, enfim, são o turismo da gente que é tão importante para o nosso desenvolvimento aqui no estado. Tem as cooperativas de bugueiros, né, que fazem esse trabalho turístico. Então, assim, o transporte tem muito, o transporte de carga, que nós não temos aqui no estado. Temos uma cooperativa, mas que não tem uma atividade de pujante. E é a mola propulsora, né? Nível nacional, a cooperativa de carga, né? Tudo é transporte de carga, né? E um dado interessante, 6% do que é produzido pelas cooperativas do agro são transportados pelas cooperativas de transporte. Quer dizer, tem um potencial imenso de crescimento ainda só na intercooperação. Então, assim, trabalho. Tem um case muito grande de sucesso no Rio Grande do Norte, que já está Gente, sendo eu estava achando que ele não ia falar. Nacional. Eu estava aqui, ó, triste, a lágrima descendo. A maior cooperativa, você sabia que nós estamos, temos aqui no estado a maior cooperativa educacional do Brasil? Você sabia, Alexandre? Eu ouvi dizer. Então, a Copedu hoje é referência nacional, né? Então, a prestação de serviço na área educacional, privada e pública, né? Muita gente conhece a parte pública, mas também existe um grande case de sucesso que é administrar uma escola particular que tem se destacado em poucos anos, né, como referência no ensino, né, para a iniciativa privada. E temos mais 3 escolas cooperativistas. Isso também é outra marca que a gente precisa deixar, é fomentar as escolas cooperativistas, fomentar a educação cooperativista, mesmo as escolas que não são cooperativistas, que não são mantidas por cooperativas, mas fazer um grande programa para que as crianças, os adolescentes conheçam o cooperativismo na escola, para quando tiverem, né, que desenvolver suas atividades, já tenham afinidade com o cooperativismo e entendam que o cooperativismo é um modelo de negócio. Isso. É um negócio que dá resultado, dá receita, que pode ser fundamental para o desenvolvimento daquela atividade que você resolveu desenvolver. Ela pode ser desenvolvida por meio do cooperativismo. Então, a gente precisa fomentar, né? E dentro do ramo de trabalho tem o artesanato, que é importante para manter a identidade cultural do nosso estado. Isso. O artesanato tem esse poder também de manter a identidade cultural e ser um fomentador de outras atividades. As cooperativas de prestação de serviço, né, como é o caso da Coerni, o presidente, né, lá, cooperativa educacional, mas que não mantém, né, essa relação de ser mantenedora de uma escola, mas ela presta consultoria para outras estruturas, né, como também a Copagro e várias outras que estão inseridas nesse ramo de trabalho, que é um ramo muito bacana, porque ele agrega várias atividades produtivas. Né? Aí tem o ramo de infraestrutura, que hoje é um problema no nosso estado, porque as cooperativas realmente, depois da privatização da Coserni, elas praticamente pararam suas atividades, mas estão tentando aí se restabelecer através da produção de energia, né, renováveis, e tem potencial para isso. E deixaram um legado, né, fizeram 90% da edificação rural do nosso estado foi feito pelas cooperativas de infraestrutura ligadas ao CERN. Então a gente tanto tem serviços prestados, como temos muito a desenvolver. O ramo saúde. O ramo saúde, pense o que seria do nosso estado, tanto na iniciativa privada como pública, sem as cooperativas de saúde da UCERN. Travava tudo. Então, os hospitais públicos todos trabalham hoje porque tem as cooperativas prestando serviço. Né? E aí, quando a gente fala cooperativa de saúde, muita gente liga às cooperativas médicas, mas não são só as cooperativas médicas. Temos cooperativas de enfermeiro, técnico de enfermagem, assistência social, fisioterapeutas. Então, a saúde está se reorganizando todo através do sistema cooperativista. Aqui no estado é crucial, inclusive, para a iniciativa privada, não só pública, né?
A pessoa hoje, a Unimed atende mais de 200 mil, são 220 mil usuários praticamente. Se não tivesse a Unimed, essa pessoa passaria a atendida onde? Né? Onde é que estava? E é fonte de renda para os médicos e para todas as profissões que eu citei. Né? Então, além de gerar emprego, a gente organiza determinadas atividades econômicas que só são possíveis hoje ser exercidas por causa das nossas cooperativas e somos fonte de trabalho para os cooperados hoje que têm sua renda ferida 100% através de uma cooperativa, né? Que é um modelo que realmente tem tudo para crescer muito. Então, por outro, tem o ramo consumo, né? Que é um ramo que tem uma peculiaridade, uma característica um pouco diferente, mas que também temos cases de sucesso, como são as farmácias da Coopfarma, a Livraria Cultural, que tem mais de 50 anos, ajudou na formação de diversos, né, alunos da universidade. E as cooperativas têm essa característica também, como é o caso de farmácia e de outras, né, que chegam em localidades onde os grandes grupos econômicos não chegam. Isso. Então a Coopfarma está no interior do estado, está nos bairros periféricos, que às vezes ficavam desassistidos porque as grandes estruturas não têm interesse em ocupar aquele espaço. Então o cooperativismo tem, porque além de ser viável, por não ter a figura do patrão, não ter a figura do empregador, né, todos são sócios, né, fica muito claro, todos são sócios daquele empreendimento. Não existe empregado nem empregador, todos são sócios que se reúnem para desenvolver aquela atividade. Então, você tem condições de oferecer produtos e serviços de qualidade, porque quem está prestando é o próprio dono. Então ele quer realmente, já tem um ditado popular, né, que o olho do dono é quem engorda o gado. Então todos são donos, então estão ali prestando serviço. Isso. E o custo operacional é muito menor de uma cooperativa, a carga tributária, tem vários insumos na composição de preço que a gente pode dar uma vantajosidade para o consumidor final. Então, a cooperativismo é isso. Se você perguntar essa contextualização todinha para chegar na sua resposta. Qual é o legado que eu penso deixar para as cooperativas? É de um modelo cooperativista de resultado, que mostrar através de execução e de números, não é com discurso, é que o cooperativismo vai estar mais pujante economicamente quando acabar esse mandato, né, desse grupo que assumiu agora a gestão do sistema OCERN, não é só o Eduardo Gatto, né? Então, acho que eu acabo na figura de presidente, sendo ali a primeira pessoa da entidade que preciso representá-la e conduzir todo o grupo nesse sentido. Mas essa gestão precisa acabar esse mandato entregando maiores resultados para as cooperativas. As cooperativas têm que estar faturando mais do que quando a gente entrou, tem que estar fazendo mais negócios do que quando a gente entrou, tem que estar desenvolvendo políticas voltadas ao desenvolvimento humano dos seus cooperados, maior do que fazem hoje. Então nós temos que ter desenvolvimento econômico e social maior do que temos hoje daqui a 4 anos. Quando a gente pegar os números de 2024, pegar os números de 2028, nossos números de resultados em relação ao PIB do Estado tem que estar maior do que há 4 anos atrás, quando tivemos em 2028 fazendo um balanço. Resultado. Então, é resultado. Aí, para esse resultado, tem várias situações que precisam ocorrer e que vão ocorrer. Isso. Que vai desde melhores estruturas físicas, porque hoje nós temos uma sede deficitária que realmente não comporta a estrutura que precisamos para desenvolver nossas atividades. Então, precisamos ter um espaço físico melhor para atender nossas cooperativas, para que nossos colaboradores se sintam mais à vontade para trabalhar e possam realmente entregar o fruto do seu trabalho às cooperativas. E nós precisamos de ter software, precisamos ter tecnologia, né? Hoje se fala muito em inteligência artificial e nós precisamos modernizar. Então não tem como falar em desenvolvimento, em resultado, sem inteligência artificial, sem ter sistema, sem ter equipamentos tecnológicos, né, que possam facilitar a entrega de melhores resultados, tanto internamente, para que nossos colaboradores trabalhem de uma forma mais assertiva, como entregar esses produtos para as cooperativas usarem e desenvolverem essa mesma sistemática com seus cooperados, que isso vai aumentar o resultado, aumentar a produtividade. Isso. Então vai desde estrutura física, aí, como também educação, trabalhar a educação cooperativista, trabalhar fomento dessas atividades produtivas, e aí muita conversa, comunicação,
trabalhar muito forte comunicação, e digo novamente, tanto interna como externa. A gente precisa ter um quadro organizacional, todo mundo se comunique bem, ter um clima organizacional bem estruturado para que a comunicação flua, e temos que nos comunicar com a sociedade, como estamos fazendo aqui hoje, né? Num debate como esse, descontraído, informal, mas mostrando um pouco do que é o cooperativismo, do que o cooperativismo pode fazer na vida das pessoas e entregar de resultado para a sociedade. Então, eu acho que são esses os legados, né? Mas bora trabalhar, né? Porque tem muita coisa para entregar. Como diria uma amiga nossa, vamos levantar os pés. Levanta os pés. Levanta os pés. De resultado. Bacana, meu amigo, bacana. Eu tenho um brinde especial. Vou pedir ajuda aqui do meu diretor, Carlos Bernardo. Agradecer minha equipe aqui, né? Jefferson ali na direção de áudio e imagem. Esse aqui é um brinde especial do podcast. É uma canequinha do Ideias que Somam, né? Pode, é uma caneca para você levar para casa e sempre se lembrar da gente. Olha lá, podcast Ideias que Somam. Ideias que Somam, né? Ele já tem bom. Né? Priscila, é sua. Meu amigo, muito obrigada pela sua presença. Foi fantástico. Quero agradecer meu parceiro de bancada aqui hoje, que aceitou compartilhar comigo. Eu não podia deixar de vir. E um dia como hoje, especial, nós temos um amigo muito querido e que veio mostrar a sua trajetória. E Letícia, uma coisa que foi interessante, né? A gente vê que a maior parte das pessoas, ou se não todas também, eles têm características muito em comum. E todas elas, eu acho que depois, inclusive, vale um fechamento no final dessa temporada de coisas que conectaram essas pessoas. Gostei dessa ideia. Gostei. Coisas que isso conectaram mesmo. essas pessoas. Eu acho que estamos conectados com nossos entrevistados. Sim. Gostei muito, muito, muito obrigada, gente. E aqui termina, né, o 5º episódio do podcast Ideias que Somam. Em breve teremos mais um episódio. E até lá. Obrigada pela presença de vocês.